Boa tarde, galerinha do oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula online, a aula de número 2. E hoje eu quero conversar contigo corrigindo a atividade que eu deixei na última aula na plataforma. A gente vai ver essa atividade e na sequência do vídeo a gente vai dar continuidade ao assunto. Então não perde, tá super interessante. Bora estudar, galerinha! Tá, gente, a atividade 1 da aula 1 do caderno 2, ela começou com a seguinte questão. Quais os principais elementos de um triângulo qualquer? Gente, eu falei isso no começo da primeira videoaula, que os principais elementos de um triângulo qualquer são os vértices, os lados, os ângulos internos e os ângulos externos, tá ok? Então eu tenho que marcar essa terceira opção aqui. Responda com V se a afirmativa for verdadeira e com F se a afirmativa for falsa. O triângulo pode ser classificado de acordo com a medida de seus lados? Sim, gente, um triângulo pode ser classificado tanto quanto a medida dos seus lados, quanto a dos ângulos internos, tá? Então, portanto, era um V aqui. A terceira, de acordo com a medida dos ângulos internos, um triângulo pode ser classificado de 3 maneiras, sendo elas, respectivamente, lembra, o triângulo, de acordo com seus ângulos internos, pode ser classificado como um acutângulo, como um triângulo retângulo ou um triângulo obtusângulo, tá ok? Então, a resposta correta era essa segunda alternativa. Terceira, essa é fácil. Qual dos triângulos abaixo representa um triângulo isósceles? O que é um triângulo isósceles? Que tem dois lados iguais e que os ângulos da base também são iguais. Então, olhando aqui nessa figura, olha a opção 4, os dois lados, esse tracinho representa que os lados são iguais, tá? Então, um lado é igual ao outro e tem os dois ângulos da base iguais. Então, portanto, a opção 4, ela é um triângulo isósceles, tá ok, gente? Em um triângulo equilátero, seus ângulos internos medem exatamente o que a gente lembra? Eu falei na classificação dos triângulos de acordo com os lados. Em um triângulo equilátero, os ângulos internos sempre vão medir 60 graus. Isso não vai mudar. Então, portanto, a alternativa era a primeira aqui. Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes específicos. Lembra? Triângulo retângulo, os lados têm nomes específicos. Que é quem? Cateto, cateto e a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, portanto, a alternativa era essa última aqui. E por último, supondo que na figura abaixo todos os lados dos triângulos têm a mesma medida, quantos triângulos equiláteros eu tenho na figura? Então, bastava tu conferir quantos triângulos tu tinha, tá? Quantos vermelhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Quantos brancos? 1, 2, 3. Então, só aí tu já tem 9, tá? O triângulo todo aqui, ó, 10. Agora acompanha, ó, cada 3 triângulos vermelhos e um branco dentro forma outro triângulo. Então, tu já tinha 10. 11, 12, 13 triângulos, tá ok, gente? Então, tu tem 13 triângulos aqui nessa alternativa. Aí, tu ia marcar e tu ia enviar a resposta para mim. Então, galerinha do oitavo ano, essa é a nossa terceira aula, a segunda videoaula, tá? Teu caderno 2, pega o teu caderno, acompanha aí comigo. Então, gente, dando continuidade aí, vamos na página 6, onde fala aqui ângulos complementares e ângulos suplementares. Vamos ver qual a diferença de um ângulo complementar para o ângulo suplementar, tá? Acompanhe a leitura comigo. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Nesse caso, dizemos que o ângulo é complementar do outro. Então, isso aqui, ó, em forma de figura. Se tu tem um ângulo de 90 graus, tá? Os ângulos complementares, a soma deles sempre tem que dar 90 graus. Então, aí no caso da figura, alfa mais beta é igual a 90 graus. Pode ver que está formando um ângulo de 90 graus, certo, gente? Então, alfa mais beta forma 90 graus. Então, isso são ângulos complementares. Eles se complementam e formam 90 graus. Ângulos suplementares. Acompanhe a leitura comigo. Dois ângulos são suplementares se a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Lembra, complementares é igual a 90, suplementares é igual a 180. Nesse caso, dizemos que um ângulo é suplementar do outro. Como assim, tio? Olha aí na figura. Olha, mudou tua figura. Agora tu tem uma reta AC, certo? E o ângulo formado BOC, tá? Então, se tu pegar o alfa mais o teu beta e tu somar, a soma tem que ser igual a 180 graus. Tu deu meia volta de um círculo, tá? Se tu dá meia volta de um círculo, tu tem 180 graus. Beleza, galerinha? Dando continuidade aqui. Bora lá um exemplo. Ângulos complementares, um exemplo de ângulos complementares, tá? Olha, eu tenho a figura, já vi que é um ângulo de 90 graus. Então, por isso é um ângulo complementar. A figura está me dando 90 graus.
Eu já tenho um ângulo que mede 50 graus e o outro mede x. O que tu vai fazer? Tu vai somar. Lembra que a soma tem que dar quanto? 90 graus. Então 50 mais x é igual a 90. Tu isola o x, o 50 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 90 menos 50, 40. Então, portanto, o ângulo complementar de 50 é 40, tá? Os ângulos suplementares agora, bora lá um exemplo. Tu já tem uma medida de 130 graus, tá? Qual é o suplementar dele para chegar em 180? Se tu tem 130, para tu chegar em 180, falta quanto? Acompanha aqui comigo. Exatamente 50 graus, tá? Então, 130 mais 50 é igual a 180, tá? Então, tu pode fazer a continha x, isola ele, passa 130 subtraindo, 180 menos 130, 50 graus. Tá ok, gente? Então, não te esquece disso. Ângulos complementares é em ângulo de 90 graus e ângulos suplementares é ângulos de 180 graus. Tu iguala um a 90 e o outro a 180. Então, continuando aqui nossa aula, a gente vai falar agora sobre relações em um triângulo. A gente vai estudar 3 relações importantes, tá? Então, acompanhe aqui comigo, relações em um triângulo. A nossa primeira relação, ela diz assim, ó, um ângulo interno de um triângulo e o ângulo externo adjacente a ele são sempre suplementares. Primeiro, antes de a gente continuar, o que é um ângulo externo adjacente? A palavra adjacente quer dizer que está junto, tá? Então, se tu tem um ângulo externo fora do triângulo, junto do outro ângulo, tá? Eles são suplementares. E o que é suplementares? É quando a soma deles é igual a 180. Continue a leitura. Observe os ângulos destacados no triângulo representado a seguir. O ângulo interno, que é o ângulo A, esse rosinha aí, ó, e o ângulo externo, que é o X, que é o verde, são suplementares. Pois, se tu somar, lembra, A mais X tem que dar 180 graus. Isso no ângulo suplementar. Então, a soma de A mais X tem que dar 180. Beleza, gente? Deu meia volta. Olha, te liga nisso aí, ó. Se deu meia volta de um círculo, quer dizer que foi 180 graus. Se deu uma volta completa, 360 graus. Se parou na metade de meia volta, 90 graus, tá? Então, se eu dei meia volta completa no círculo, é 180 graus. Bora um exemplo? Acompanha aí comigo, ó. Tem aí o teu triângulo com ângulos internos y, x e z e ângulos externos de 120 e 75 graus. O teu primeiro ângulo, quero encontrar quanto vale o x. Então lembra, se tu somar o x mais o 75, eles são ângulos suplementares, então tem que dar 180 graus. Então 75 mais x é igual a 180 graus. Então, portanto, x é igual a 180 menos 75 graus. E x é igual a 105 graus. Então, se tu já tem 75 graus aqui, ó, para tu chegar em 180, para dar uma volta completa, falta 105 graus, beleza? Próximo. Dá para me encontrar também o ângulo y aqui, ó. Lembra, ângulos suplementares, então tu soma e iguala a 180. Então, se tu já tem 120 mais y é igual a 180. Então, y é igual a 180, o 120 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, portanto, 180 menos 120 é igual a 60. Olha aqui, ó, tu já tem 120, para tu completar a meia volta, para dar 180. Se tu tem 120, falta quanto? Exatamente 60. Tio, e agora, como é que eu faço para encontrar o ângulo Z? Ainda dá com essa nossa primeira relação? Não, mas vai dar com a próxima que a gente vai ver agora. Leia aí comigo. Em um triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus. E a soma da medida dos ângulos externos é igual a 360. Então, acompanhe no triângulo abaixo. O que é que ele falou para ti? Que quando tu soma os ângulos internos, os 3 ângulos internos de um triângulo, a medida dá 180 graus. Acompanhe comigo o que eu tenho de informação até agora. Que dentro do triângulo, o ângulo A, B e o C, esses que estão em rosa aí, ó, A, B e C, a soma deles é igual a 180 graus. Então, se tu somar A mais B mais C, vai te dar 180 graus. E os externos, que são os verdes, o Z, o Y e o X, se tu somar, vai dar 360 graus. Então, essa é a nossa segunda relação. Em todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Beleza, galerinha? Um exemplo. Tu tem aqui 3x mais 2x mais 4x, tá? Quero saber quanto vale o x. Quanto mede esse ângulo x aqui, tá? Então, lembra, qual é a nossa relação? Que a soma dos 3 é igual a 180 graus. Então, tu faz 2x mais 3x mais 4x é igual a 180 graus. Quanto é 2x mais 3x mais 4x, galerinha? 9x. Então, 9x é igual a 180 graus.
O 9 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Portanto, x é igual a 180 graus dividido para 9. Se tu fazer essa divisão, tu vai encontrar x igual a 20. Então, portanto, o x vale 20 graus, tá? Então, quanto mede esse ângulo bem aqui, ó, de 3x? Mede 3 vezes 20, mede 60 graus. 2 vezes x, mede quanto? 2 vezes 20, mede 40 graus. E este ângulo bem aqui, mede 4 vezes x, ou seja, 4 vezes 20, exatamente 80 graus. Se tu somar tudo, dá 180 graus, beleza? Então, essa foi a nossa segunda relação. Temos uma terceira relação. Leia comigo. Vamos destacar também as propriedades dos ângulos e dos lados de um triângulo. Então, agora a gente vai ver a relação entre ângulo e lado. Até agora o que a gente tinha visto seria a relação somente entre ângulos, tá? Agora a gente vai ver entre ângulo e lado. Em qualquer triângulo, se dois lados são distintos, então o maior lado sempre será oposto ao maior ângulo. E o menor lado sempre será oposto ao menor ângulo. Observe o exemplo a seguir. Considere o triângulo ABC representado abaixo. Está aqui o teu triângulo ABC, tá? Então o que ele falou? Que o lado oposto ao menor ângulo, quem é o menor ângulo? Então olha aí, é o 30. Então, portanto, esse lado oposto que está na frente dele, o lado BC, é o menor lado do teu triângulo. E o que ele diz mais? Que o lado oposto ao maior ângulo é o maior lado. Quem é o maior ângulo? É o 80 aqui, ó, 80 graus. É o teu maior ângulo, certo? Então, portanto, o lado BA, esse lado aqui, ó, é o maior lado do teu triângulo, tá? Bora lá, um exemplo. Esse aqui está aí no teu livro, tá? A questão, ele te pergunta o seguinte, quanto vale o x? Só que não é para tu dar um valor exato. Então, pensem comigo. O x está entre 4 e 8 mais 4. Por quê, tio? Quem é o menor lado aí? Claramente é o 4, certo? Então, portanto, esse x aqui, ele tem que estar entre número maior que o 4 e tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, tá? Quem é a soma dos outros dois lados? 8 mais 4, tá? Então, portanto, x tem que ser o número entre 4, que é o menor lado, e a soma dos outros dois lados, que é quem? 8 mais 4, que é igual a 12. Então, o x tem que estar entre o 4 e o 12. Compreendeu, galerinha? Então, um lado do triângulo nunca pode ser maior que a soma dos outros dois lados, tá ok? E nunca pode ser menor que o menor lado. Então, se eu já sei que esse aqui é o meu menor lado, então o x não pode ser menor que o 4, tá ok? Então, presta atenção, galerinha. Tu vai resolver as atividades do livro da página 7 e da página 8, as questões 1, 2, 3, 4 e 5, e tu vai enviar para mim. Como? Bate uma foto e envia lá para a coordenação, que vai chegar até mim, e eu vou corrigir para você, tá? Então, obrigado por ter assistido a aula até aqui, bons estudos para ti, e não te esquece, resolve as atividades e manda lá. Um abraço, galerinha!